uma narrativa se provar boa, ela precisa gerar resultados. Por meio de parábolas repletas de imagens e comparações com itens do cotidiano, Jesus ensinava de forma muito fácil. Ele se fazia compreensível. Quando desejava manter o suspense, também deixava dúvidas no ar. Ele sabia o que queria com cada narrativa. Para construir narrativas convincentes, ou seja, com as técnicas de copywriting enraizadas, alguns critérios são necessários. Vamos falar sobre cada um deles. Definição de público-alvo e persona. A primeira coisa que você deve se preocupar é com quem você está falando. Não vamos voltar nesse assunto de forma aprofundada, pois já falamos sobre isso anteriormente. Os padres, no momento da homilia, por exemplo, estruturam a comunicação tendo como base as palavras do dia e o público. Se a missa for direcionada para as crianças, eles terão um jeito mais lúdico de explicar, enquanto na missa para os adultos, eles podem ser mais diretos. Objetivo. Esteja ciente de quais são seus objetivos em cada narrativa antes de estruturá-las. Isso deve acontecer em quaisquer tipos de conteúdos, redes sociais, palestras, aulas gravadas ou ao vivo. Tenha sempre em mente seu objetivo. Cada post do Instagram, por exemplo, precisa ter um objetivo por trás, desde entreter até vender. Então, não é só postar, é postar com intenção, com objetivo. Os padres também na homilia possuem objetivos por trás, como ensinar acerca do perdão, até mesmo levar as pessoas ao sacramento da reconciliação. Gatilhos mentais. A sua narrativa deve gerar interesse, e uma das formas disso acontecer é utilizando gatilhos mentais como curiosidade, escassez, urgência e exclusividade. Dentro da Igreja Católica, alguns elementos da fé ajudam a ilustrar como certas mensagens mexem naturalmente com as emoções. Não porque a Igreja as utilize como estratégia, mas porque temas como conversão, verdade e eternidade despertam movimentos interiores muito fortes. A conversão naturalmente cria senso de urgência. A convicção de pertencer à Igreja fundada por Cristo desperta um sentimento de identidade e exclusividade. E o mistério da eternidade provoca curiosidade sobre o destino final da alma. Ações de comando. As ações de comando, também chamadas de CTA, Call to Action, chamadas para a ação, também aparecem nas narrativas da Igreja. Ela convida constantemente os fiéis à conversão, à reconciliação e a viver uma vida segundo o Evangelho. Isso não é um problema, é parte da sua missão. Como mediadora, a Igreja orienta, recorda e chama seus filhos a agir conforme a palavra. Da mesma forma, na sua empresa, suas narrativas também precisam conduzir seus potenciais clientes a algum lugar. Você precisa oferecer um direcionamento claro. A conclusão da sua narrativa pode assumir a forma de uma moral ou de uma chamada para a ação. História. Ser descritivo. A Igreja sobrevive de uma mesma história há mais de 2.000 anos. Uma história bem estruturada e que não muda independentemente do período. Trazendo para as empresas, a Bianca Boca Rosa já criou excelentes histórias para seus lançamentos. No lançamento das suas bombas de suplementos vitamínicos, por exemplo, ela se inspirou no filme Alice no País das Maravilhas. Usou easter eggs para dar spoilers do que seria lançado, gatilhos mentais como curiosidade e prova social, e se preocupou com a identidade visual para fortalecer a sua narrativa. Esse exemplo da Bianca mostra algo muito legal. As histórias podem surgir de acontecimentos do seu dia a dia, como foi o caso da Duda com o cabelo molhado, e da apreciação cultural, como foi o caso da Bianca. Por isso, aumentar o seu repertório cultural com filmes, livros clássicos, séries, museus, filosofia, aumentará suas ideias para formular histórias que façam sentido e que sejam contextualmente ricas. Easter eggs. Os easter eggs são pequenas pistas que você proporciona aos seus clientes na fase de antecipação. Em uma narrativa rápida, você pode dar pistas sem deixar muito claro o que vai oferecer e horas depois revelar tudo com uma história bem estruturada. Em lançamentos longos, como foi o caso da Bianca, os easter eggs são mostrados dias antes do lançamento oficial. A Bianca tirava foto das gominhas em meio a outros elementos, como em um momento do café da manhã, e colocava a seguinte legenda nas fotos que continham os easter eggs. Quanto mais próximo do lançamento, mais claros os easter eggs vão ficando. Isso acontece pois a preparação do público precisa ser gradual. Em muitos casos, as pessoas não estão preparadas para receber as informações de uma só vez. É necessário gerar interesse, curiosidade antes. No caso da Igreja, os vários símbolos e até mesmo a arquitetura possuem easter eggs que contam histórias profundas. Muitos vitrais que estampam suas janelas, por exemplo, podem narrar a vida de Jesus, os sacramentos,
Esses easter eggs sempre convidam para algo maior e vão muito além da beleza. Prova social. A prova social é mais um gatilho mental e, por tamanha importância, merece um espaço só para ele. Sua intenção é provar aos seus potenciais clientes que a sua promessa é verdadeira. Esse gatilho proporciona autoridade. Na Igreja Católica, por exemplo, os santos são uma prova social do anseio para chegar ao céu. Pessoas comuns, com vícios que todo ser humano pode enfrentar, doaram grande parte de suas vidas ao serviço de Cristo e buscaram viver santamente enquanto ainda estavam neste mundo. Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São Padre Pio de Pietrelcina. Esses e outros santos são provas de que é possível alcançar a santidade e viver o que a Igreja prega. A Virgínia é uma prova social da WePink. A Bianca é uma prova social da Boca Rosa Company. Duda Vieira e suas alunas são provas sociais da comunidade CEO Digital. Os comentários de clientes são provas sociais. E se você não for conhecida ou não tiver clientes, onde arrumar provas sociais? Provas sociais não precisam ser pessoas, podem ser dados, notícias. Você pode escolher esses formatos de provas sociais para embasar as suas narrativas. Caso for partir para esse lado, evite usar notícias e dados muito antigos, a menos que isso faça sentido. Para falar sobre o mundo atual, prefira dados atuais. Antecipação. A antecipação é um dos gatilhos mentais mais importantes para preparar o seu público para o que virá. A Igreja Católica faz isso muito bem, pois busca preparar o seu público para a eternidade com Cristo. Por isso, ela mostra continuamente a importância de estar em comunhão com Ele, e para atingir isso, alguns passos que ela ensina são: oração diária, lexio divina, leitura, meditação, oração e contemplação, missa dominical, dizer não ao pecado, atenção aos sacramentos, especialmente o da reconciliação. Ao todo, são 7 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma, que é a confirmação do batismo. Esses são os sacramentos de iniciação cristã. Posteriormente, matrimônio, ordem, reconciliação e unção dos enfermos. Na antecipação, você transforma o público frio em quente. Você o deixa pronto para realizar a ação que você deseja no futuro. Durante a sua narrativa, a antecipação deve estar presente. É ela que vai gerar desejo. Nessa etapa, você pode trabalhar desta forma: apresentar easter eggs, mostrar os bastidores para que o público participe junto com você, mostrar de uma forma interessante o produto ou serviço que será lançado, produzir conteúdos com o objetivo de preparar o seu público para o evento de lançamento. Essas ações despertarão a curiosidade e o desejo das pessoas, ou seja, mexerá com as emoções delas. Segundo uma pesquisa da Opinion Box, 95% das nossas decisões diárias são movidas pela emoção. Primeiro, você toca o emocional, depois o racional. Lembre-se, de imediato, as pessoas não querem comprar um produto, elas querem ficar mais bonitas, inteligentes, ricas e produtivas. Então, no seu conteúdo de antecipação e vendas, foque, na maior parte das vezes, na transformação que seu produto ou serviço oferece. Oferta irresistível. A grande oferta de Jesus é o céu, a conquista da eternidade. Se o ser humano vive por poucos anos ou chega à velhice, ele precisa se moldar a cada dia, buscando obedecer à palavra para que, quem sabe, um dia, ainda por misericórdia de Deus, estar no céu. A oferta de Jesus é irresistível, pois para o cristão o céu é o maior de todos os prêmios. Significa compartilhar a eternidade ao lado de Cristo. A igreja trabalha em cima dessa oferta. Ela não oferece o céu, mas o auxílio para ajudar os cristãos a atingirem esse objetivo. É uma mediadora. Para criar uma oferta irresistível, seu foco deve estar em apresentar um benefício claro. Por exemplo, ao invés de usar o termo oportunidade incrível, prefira oportunidade de transformar a sua vida investindo menos de R$ 1.000. Garantia, promessa forte, provas sociais. Uso das palavras certas. Os padres e outros evangelizadores precisam usar as palavras certas para explicar os textos bíblicos, buscando diminuir ao máximo as chances de más interpretações. Um exemplo clássico é que, inúmeras vezes, especialmente em tempos de internet, as palavras dos papas foram distorcidas. Da mesma forma, se você aprende a usar as palavras a seu favor, você ganha o poder de convencimento. Nos seus textos, se comunique corretamente sem erros de português. Apenas faça uso de palavras erradas se fizer sentido para a sua narrativa. Seja intencional, tendo um objetivo claro.
Se for falar sobre problemas, também dê a solução. Respeite a sua forma de comunicação. E sempre que possível, troque palavras chatas por legais. Exemplo, as pessoas não gostam de perder, elas amam ganhar. Não gostam de comprar, gostam de investir. Se dizem não ter tempo para aprender, mas amam descobrir algo novo. Em tempos de inteligências artificiais, use-as ao seu favor para implementar essa técnica. Respeitar os níveis de consciência. Como falamos anteriormente, os padres precisam mudar a forma de falar a depender do público ouvinte. Uma criança não possui o mesmo nível de consciência de um adulto, por exemplo. A pessoa que começou a te seguir hoje não possui o mesmo nível de consciência de quem já te segue há meses ou anos. Então, na hora de se comunicar com a sua audiência, respeite os níveis de consciência. Existem termos e até mesmo conhecimentos que um iniciante não está pronto para ouvir.